Boa noite. Vamos lá, o pessoal está começando a entrar então. Vamos aguardando aqui. Pessoal que já está entrando aí, vocês estão me ouvindo bem? Dá um retorno aí pra gente. Olha o Ítalo aí. Vamos aguardar o Ítalo solicitar então a participação. Obrigado, Vitor. Adriano também está aí. Olha lá o pessoal entrando. Tudo bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Vamos lá então. O Ítalo já está entrando também aqui conosco. Vinícius, muito bem. Olá, Ítalo, como é que estão as coisas aí, meu amigo? Fala, professor Curtis. Estou bem, e você? Tudo jóia, tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo super bem. Que ótimo. Então vamos lá, prazer te ver aí, agora falar novamente, né? Agora numa situação diferente, trocar uma ideia boa. Prazer é todo meu, Curtis. É diferente, né? Um momento novo nosso aí, que estamos tentando, de alguma forma, contribuir, né, com informações novas, pessoal. Bem bacana. Agradecer a oportunidade, é claro, né, que você está dando aí, e a coragem também, né? Para fazer, para começar, tem que ter coragem, né? E isso pode Pois ser é, tema da nossa live de hoje também, aí, que quem começa a carreira tem que ter coragem. perfeito. É um pouquinho disso que a gente quer falar mesmo. E você é um cara que eu sei que tem muito a oferecer aí pra gente. O pessoal está entrando um pouquinho, então vamos começar a bater o papo, né? Falar um pouquinho aí. Quando a gente estava trocando uma ideia para ver o que nós íamos conversar aqui hoje, né? Eu lembro que você trouxe um monte de coisas que a gente poderia, né, trocar de ideia e tal. E aí, eu acho que tem muita coisa que a gente vai poder falar. Quero ouvir de você um pouquinho como é que você gostaria de começar a nossa conversa, talvez contando um pouquinho, né, rapidinho aí de como é que está a sua questão de trabalho, como é que você está, onde você está, o que que você está desenvolvendo. E aí, a partir das perguntas que o pessoal vem trazendo aí, a gente vai construindo mais alguma coisa. Tá certo, Curtis. É minha primeira vez, né? Então eu tô me adaptando ainda a essa situação e falar em público. Você já é expert, fala em público a todo momento, em aulas, né? Eu estou buscando essa postura ainda, acho que é bem importante isso. Bom, Curti, hoje, né, já fazem 4 anos que eu me formei, né? E o tema da nossa live é início de carreira, né? E nesses 4 anos eu ainda tá muito recente para mim. Eu vi hoje, pensei comigo, há quanto tempo eu me formei? 4 anos, parecia muito menos, sabe? Então, não parece que está tão longe. Então, eu sei que esse período passa muito rápido, porque são muitos dilemas pessoais que ocorrem após a formação. Eu acho que todo mundo deveria discutir bem isso depois de um período, porque os alunos que estão hoje se formando, e alguns até que trabalham comigo da FEI, por exemplo, a gente tem muito a contribuir com eles, se a gente puder passar, né, nossos exemplos. Então, acho que de Perfeito. início, podemos tratar dessa forma, Legal. certo? Muito bom. Eu estou vendo que tá entrando bastante gente aí e tal. E estou vendo que a Itaca Engenharia também entrou aqui. Conta um pouquinho do que é a Itaca para nós. É a Ítaca, né? A Ítaca, pronúncia aí não tem desculpa. Obrigado, obrigado. mas aí a gente já começa, né, a mostrar para o pessoal como é que é a pronúncia certa. A Ítaca Engenharia eu fundei faz um ano, né? Foi, né, nesses momentos de tentar imaginar como me sair no mercado de trabalho, como poder me colocar. E tive a oportunidade, por meio de um histórico de eu ter trabalhado numa construtora, e eu, com a oportunidade, com as portas abertas em fazer algumas reformas e tudo mais, eu aproveitei e comecei. Isso com uma reforma muito pequena em um apartamento e tal. Então, a Ítaca surgiu faz um ano. Assim, para exemplificar bem, logo quando eu me formei, eu tinha um dilema muito grande, por exemplo, né, entre carreira acadêmica e a Boa. carreira profissional, assim, né, profissional de carreira, que a gente pode dizer, não sei como exemplificar isso, mas então logo quando eu me formei, eu estava bem com essa dúvida. Então, durante a minha formação toda, eu fui da vida acadêmica, participei de pesquisa institucional, fiz iniciação científica, fiz projetos, como você ninguém sabe. E logo depois de formado,
eu busquei algumas oportunidades nesse ramo, né, de atuação, e não me senti muito confortável. Aí foi o momento que eu senti, eu falei, pô, agora que eu já terminei minha formação na faculdade, eu quero ir para uma empresa mesmo, entender como é que é a vida de uma empresa normal. E aí eu fui atrás de uma construtora que eu já tinha contato antes, que é a construtora Scala aqui de Santo André, Legal. e, e me ofereci para trabalhar com eles. Eu simplesmente bati na porta deles, né, e falei, eu preciso de trabalho, cara. Eu preciso entrar e trabalhar na sua empresa e tal. Então eles não estavam esperando muito, mas queriam me encaixar de alguma forma. Aí eu aceitei, né, a situação que tinha. Eu falei, não, tudo bem, eu vou dar um tempinho, a gente vai entrando. Propriamente como um estagiário mesmo, né? Que eu não tinha experiência ainda. Então, vamos lá. Eu era um profissional sem experiência que estava buscando um lugar numa construtora. Isso acontece com muita gente. Ou seja, é Mas, um grande desafio, né? É um grande desafio porque é isso que você falou, muita gente passa por coisas semelhantes, né? Saindo da escola e tal, e você foi, deu as caras lá e falou, não, eu quero, é isso. sim, exatamente. Eu entrei em contato com um dos donos da empresa. Em uma oportunidade que eu tive até em uma reunião de condomínio, que eu sabia que eu moro no prédio da Scala. Aí eu encontrei Hum, ele lá e falei, pô, então, estou em busca, tem uma posição e tal. Ele falou, pô, vou avaliar. Então, assim, tive realmente essa proatividade de ir até ele e me colocar à disposição. Então, a partir daí, eu comecei um trabalho em um prédio aqui na região central de São Bernardo, no período de entrega. Então, era eu e mais um engenheiro e eu estava ajudando na entrega de apartamento. Isso é o quê? Teoricamente, é muito serviço de estagiário mesmo. Então, entrega de apartamento era fazer checklist e tal. Então, comecei dessa forma, logo depois de formado. E desde então, fui criando esse histórico dentro da escala, né? E fiquei praticamente 2 anos dentro da escala. E dentro desse período, eu fiz uma obra completa aqui em Santo bom. André, uma obra de engenharia estrutural. Então, eu participei de todo o processo de contratação, desde a parte ali da fundação até a entrega da obra. Então, eu consegui participar de toda a entrega de todas as etapas, né? Ou seja, Então, vamos colocar assim, aquele início que você colocou, né, com a empresa e tal, fazer um trabalho bem simples, no certo sentido, mas você já conseguiu ganhar a confiança do pessoal para você ter esse desafio e encarar, né? sim, sim, dentro de, acho que foram 4 meses, 5 meses, eles já me colocaram numa obra sozinho, falaram, eles não tinham tanta necessidade de um engenheiro, né, com maior experiência, me colocaram lá dentro e eu tive que realmente segurar as pontas, né? Aí contei claramente com todo o auxílio do mestre de obras, que no caso o Perfeito. mestre Ali, que era um cara de muita experiência, aí sim, 30 anos de obra diariamente, né? Você já imagina, né? Essas pessoas, elas têm muito a contribuir, ele me ensinou muito, né? Então é importante isso, né? A gente entender a importância também desse pessoal que está à nossa volta, né? Certo? Perfeito. É, tem que ter respeito, né? E também a gente tem que ter uma certa humildade, né? O pessoal, é aquilo que você falou, eles têm muita experiência. A gente traz um outro tipo de experiência, né? Quando vem do meio Sim. acadêmico, como foi o seu caso. Mas é isso, tem que saber dialogar, né? Acho que você é bom nisso, você conseguiu ir muito bem, né? Então, eu enfrentei vários problemas durante esse período, claro. Isso é uma questão de comunicação, foi uma questão realmente de intensidade de trabalho que eu tive que ter, de não entender muita coisa, ter que correr atrás durante esse período, por não ter realmente estagiado. Então, assim, foi um período onde eu conheci muita gente, e por Bom, incrível que pareça, esse pessoal todo que eu conheci durante meu período na escala é quem está hoje na Ítaca, pois trabalhando é. comigo. E eu busquei essa experiência exatamente dos donos da escala. Eu vi o exemplo do dono da escala, onde ele falou, pô, ele pegou muita gente de quando ele era estagiário e trouxe para a empresa dele. Ele também foi um cara que fundou uma empresa super novo. Então, ele conseguiu esse respeito do pessoal durante a formação dele, durante esse processo de obras, e trouxe com ele. E é o que eu trago comigo até hoje. Muito Então, bom. por exemplo, uma pessoa que trabalha muito próxima de mim hoje, o mestre Vivaldo, eu conheci ele na escala. Então, hoje ele trabalha comigo há mais de um ano.
e fazendo um serviço de alta qualidade, todo mundo elogia, e eu acompanhando, fazendo toda a parte de gerenciamento ali e tal. Então, essa bagagem que a gente acumula com o tempo é muito importante. E você tem que estar. E para acumular essa bagagem, é só tendo bastante empenho mesmo e respeito. Perfeito. Eu vou aproveitar agora para estimular o pessoal que está entrando aí. Quem quiser fazer algum comentário, faz aí, escreve aí para nós, manda uma observação, uma colocação, tal. A gente aqui dá uma comentada. O Ítalo tem então bastante coisa para falar, mas a gente aproveita e comenta também a participação de vocês, tá? A gente quer ver vocês ativos na nossa conversa também, não é isso aí, Ítalo? É isso mesmo. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, eu mesmo fiz umas perguntas ontem para um pessoal que se formou próximo no meu período ali, e vou estar abrindo para vocês depois, tentando explicar. Vai ser bem legal. E então, nesse processo todo de formação, né, que eu tive até formar a empresa, a Ítaca, eu trouxe meu histórico, né? E então chegou no período na escala onde eu estava buscando mais conhecimento. Eu precisava de uma postura melhor na empresa e, vamos dizer assim, de uma especialização. Então foi um momento na escala onde eu estava perto de entregar o empreendimento que eu decidi fazer uma pós-graduação Bacana. de tecnologia e gestão na produção de edifícios. Então, foi uma pós-graduação onde eu agreguei a parte de tecnologia de edificação, né? Tecnologia e gestão. Então, foi algo que eu achei muito bacana, porque, teoricamente, às vezes tem muitas pós-graduações que o pessoal ou pega só a parte de tecnologia ou só a parte de gestão, planejamento e tal. Então, foi uma pós-graduação que eu fiz que me agregou as duas partes. Então, a parte de tecnologia via muitas questões de inovação, né? Durante a pós, a gente discutiu muito inovação e também gerenciamento, ferramentas básicas ali para entender como uma construtora funciona, porque eu via com os olhos ainda muito recentes, né, de obra, 2 anos é nada. Sim. Então, quando eu fiz a pós voltada para a área onde eu estava atuando, que isso é uma questão importante para todo mundo, fazer estudos na área que você está atuando, abriu minha mente de uma forma onde me deu, aí foi gerando mais força ainda para que eu criasse coragem e fundasse a minha própria empresa. Muito bom. Quer dizer, a qualificação tua aí, o Léo, vou chamar assim, né? A Leão Bruce está aqui, mas é Léo que eu vou chamar. Perguntou onde é que você fez a pós-graduação, só para ele também saber aí. Na Poli Integra. Bom, É um sistema da Poli onde eles. É uma formação continuada, que chama, né? Onde eles usam boa parte dos professores da Poli como parte da equipe deles. Então, eu tive aulas com o pessoal que está muito perto das melhores tecnologias, professores que estão atuando em estruturas aí há muito tempo no mercado, passando várias sacadas. Por exemplo, o pessoal da FEI conhece muito o Paulo Helene, ele foi dar uma aula para a gente lá sobre durabilidade de estruturas. Tem uma professora chamada Mércia, que entende tudo de revestimento, né? E ela foi até nós e teve empresas que foram até lá da Tegra, tudo. Então, uma pós-graduação que me agregou muito. Eu não entreguei minha monografia ainda, tô fazendo ela. Mas o período de aulas já acabou, já concluí esse período, e agora eu tô fazendo minha monografia, né? legal. E aí, ó, o Anderson Samuel está perguntando aqui a dica para quem quer abrir a própria construtora, né? Quer seguir os teus passos aí, pelo jeito. Entre em uma construtora primeiro de alguma forma para entender como acontece, né? Eu diria que assim, você tem que ter tido alguma experiência no mercado. A princípio, isso é bem importante, porque não acho que quem começa do zero, né, consiga de alguma forma fluir tão bem, né? É bem importante ter essa experiência. E depois de ter uma certa experiência, né, realmente é ter coragem, né, de assumir obras. Aí você pode escolher. Construtora existem de diversos padrões, né? Eu, por exemplo, a Itaca Engenharia é uma consultora especializada em pequenas reformas, em formas de pequeno porte. Então, não é residencial, não é predial, no caso, são reformas horizontais que a gente chama. Então, por enquanto, essa é a especialização da empresa, para realmente buscar o engajamento daqui a um período, né? E a gente poder fazer grandes coisas.
Joia. Então, Renan aqui está perguntando como é que a gente enxerga o mercado de construção para daqui a 5 anos, né? Os próximos 5 anos. como você enxerga, Curti? Olha, meu amigo, eu sei que o Covid vai fazer a gente, né, ter mais uma freada depois de tudo que o Brasil já estava segurando. Então, eu acho que assim, vai ter que começar a desenrolar as coisas, né? E já está começando, a gente está vendo que tem movimentos aí. Então, eu acho que tanto do ponto de vista predial, mas também como do ponto de vista de infraestrutura, que nós até trouxemos o Augusto para falar um pouquinho na semana passada sobre infraestrutura, né? É outro lugar onde o governo deve estar investindo bastante, né? Então eu acho que tudo é promissor. Tudo que fica parado muito tempo, daqui a pouco tem que, né, tem que abrir. O governo estava até lançando, né, uma proposta aí que estava em discussão se ter verba pública para reformas de infraestrutura, para obras de infraestrutura. Então, realmente, eles veem isso como uma válvula de escape após, né, a pandemia. Então, também sinto que vai ser dessa forma, porque é um setor que mais gera empregos no país, né? Então, Perfeito. para a economia guinar, depende muito disso, né? Então, daqui 5 anos, assim, é difícil fazer previsões, né? O que a gente discutia muito na pós-graduação também sobre inovação era que realmente estava melhorando. Então, agora virou uma situação onde ninguém sabe nada, né? Porque é muito imprevisível tudo, né? A gente tá bem, vamos dizer, uma sinuca de bico, assim, né? Mas vamos ver o que a gente faz. A questão é que a gente tem que estar acompanhando e andando, né? Embora a gente não esteja tendo muito lucro agora, a gente tem que continuar trabalhando e apostando, né? Que uma hora a coisa vai virar. O Vitor está aqui perguntando, né? É, quais são os serviços específicos da Ítaca? Então, você já falou um pouquinho de reformas, mas se quiser comentar mais alguma coisa, a pergunta dele é bem específica, né? A parte de execução, desenvolvimento de projeto, quer dizer, para que lado que tem de mais? Sim. E aí ele também veio na dica de como abrir a própria empresa, né? Que você já está falando também um bocadinho aí. Então, o serviço específico da Ítaca é trabalhar desde o planejamento até a limpeza final de obra, a entrega final para o cliente, né? Por exemplo, vamos usar como exemplo um apartamento hoje que o cliente quer reformar. O seu apartamento tem 80 metros quadrados, ele está querendo fazer um projeto, ele, teoricamente, ele vai atrás de um arquiteto e esse arquiteto vai vender um projeto para ele. A Ítaca, ela entra na busca por esse arquiteto e a execução da reforma que o arquiteto projetou. Esse é o principal produto. Mas então, trabalhando gerenciamento, desde da fase de cronograma, da parte de planejamento, a compra de materiais, especificações e todo esse acompanhamento junto com o cliente. Então, a gente gera um orçamento também para o cliente, então tem a busca onde o cliente pode contratar tudo em um lugar só, então isso também auxilia muito alguns clientes. E aí a gente tem até etapa de manutenção, então tem uma equipe voltada para manutenção já dentro da Ítaca, que ajuda os clientes em pós-obra, e até, por exemplo, para captar cliente, às vezes você depende de fazer algumas manutenções, então a Ítaca está pegando todas as etapas. Eu também, por exemplo, há pouco tempo a gente acabou de entregar uma escola aqui em São Bernardo do Campo. Fica ali na Barão Opa, de Mauá. É uma escola de ensino fundamental. E a gente entregou ela no período do Natal, ano novo ali. Foram tipo 3 meses de obra para que para que a escola pudesse funcionar. Então a gente trabalhou desde a época da parte da demolição até a entrega final, da parte de pintura e limpeza para auxiliar a escola, para que a escola pudesse ser entregue, né? Então a gente está nesse ramo, na busca por esse tipo de cliente, né? Que tecnicamente às vezes ele fica um pouco no escuro, né? Porque tem muita gente no mercado que faz execução, mas não em um lugar só. Por exemplo, ele não vai atrás de uma pessoa que faz. Ele conhece o pedreiro, mas ele não conhece o pintor, não conhece o serralheiro. Então a gente entra e entrega essa obra tipo, em um prazo muito pequeno e de maneira prática para o cliente, né? E nessas obras menores, né? Então existem construtoras já que fazem isso há bastante tempo, mas algumas já ganharam uma dimensão maior. Então, eles começam a pegar clientes maiores, já obras maiores. Então, a gente percebe que esse é um ramo que hoje está em ascensão ainda, continua em ascensão. E ainda mais para quem, né, pretende abrir uma empresa, formalizar isso, buscar arquitetos, buscar imobiliárias que estão perto de vender imóveis. Então, assim, tem muitas oportunidades em todo lugar. Então,
é promissor. Ainda mais que hoje as pessoas às vezes elas não pensam tanto em comprar mais, elas querem reformar o que já tem, até por uma Verdade. questão financeira. Você vê hoje pessoas reformando prédios inteiros para vender, sabe, também, que é o, como é que é o nome desse sistema? Um Retrofit. retrofit, exato. Isso, então, você vê isso hoje, porque realmente é o reaproveitamento dos espaços já construído, né? Então, essa situação tá em muita ascensão, assim, entre a gente, né? É, isso é Então, é um... interessante. A gente teve, né, tem contato com o pessoal lá do Politécnico de Viseu, lá em Portugal, e o mestrado deles é especializado exatamente nessa parte de, não é exatamente retrofit, né, mas é toda a revitalização, então, das edificações, mas mantendo o aspecto histórico, né. Lá é um país muito, Sim. vamos falar assim, turístico, né? Então, o patrimônio histórico deles é uma coisa importantíssima. E o trabalho deles, então, é como você recuperar, pensando realmente em arquitetura e na história, né, da parte arquitetônica dos edifícios, e fazer com que o interior do edifício ele seja, de fato, dinamizado, né? Ou seja, atualizado. Então, é um ramo bem interessante. E assim, aqui a gente ainda tem muito chão para fazer isso, mas, como você falou, né? Quer dizer, a gente já tem muita coisa construída e não dá para ficar demolindo tudo para lançar empreendimentos novos o tempo todo, né? Então acho que você está tocando num ponto chave e está acertando bem o teu mercado aí. Parabéns. Né, então, isso está acontecendo muito em São Paulo, propriamente dito, o centro expandido de São Paulo hoje voltou a ser um local onde as construtoras estão invadindo, né, aquela região. Então, hoje você vê empreendimentos lá que realmente são reformados, alguns até novos, né, em cima de um prédio antigo, né, tanto pelo plano diretor também. Então, assim, é uma constelação de coisas acontecendo que motivam a construção. E hoje, realmente, a construção ela passou a construção residencial, né, passou a ganhar um papel notável assim em São Paulo. Então, a gente é um ramo acaba sendo um ramo bem promissor. Muito legal. E, O Anderson, você quer complementar? Você não tem mais, tem mais uma colocação aqui. Tá. O Anderson aqui está mandando mais uma pergunta. Qual a opinião quanto às startups de construção civil? Por exemplo, como Indica Obra, o Get Ninjas, elas trazem boas soluções? Então é uma questão aí. Ó, o Kleber, aí sim, ele. até o Anderson aí trabalha comigo na Ítaca, ele está trabalhando comigo nas obras, tal, fazendo ferramentas de marketing junto comigo. Bem bacana, Anderson, a sua pergunta. Até porque a gente já discutiu bastante isso, né? Porque eu também já tive uma proximidade legal com uma startup, não cheguei a trabalhar nela, que no caso é a Indica Obra. Ela traz uma solução muito eficiente, né, no mercado, que é realmente de aproximar o cliente do fornecedor, do fornecedor da mão de obra. Ele tem feito ferramentas como seria uma busca por fornecedores, né? E o Get Ninjas também. O Get Ninjas ele pega qualquer tipo de serviço. O Indica Obra ele está voltado somente para obras no geral. O Get Ninjas, se você quiser achar alguém para limpar a sua casa, né, uma diarista, alguém mecânico, para música você consegue, incluindo obras, né? Mas lá é um serviço de realmente das pessoas, né, se cadastrarem, né, para fornecer seu serviço. Ela paga uma taxa para isso. E falando sobre a solução propriamente dita, embora seja boa, eu acredito que não trata um problema na cadeia que são os fornecedores, no caso, né? Tá. Hoje, por mais que você tente aproximar o cliente do fornecedor, você não está curando uma das dores da construção, que é o próprio fornecedor, que é um fornecedor que quer receber em dia, um fornecedor que precisa receber na hora, que não está aliado com a tecnologia. Então, você está falando o quê? Get Ninja, dica obra, aplicativo, quer mostrar isso para alguém da obra? O cara não vai entender. E quem é bom mesmo, quem a gente está há muito tempo fazendo isso, as pessoas não estão ligadas a isso. Ainda, né? Ainda, mas com o tempo a gente tende a mudar isso. Então, essas ferramentas que são criadas agora, né, são startups exatamente por isso, elas tendem a buscar essa situação. O Get Ninjas, como não é só obra, eles têm algumas facilidades. A Indica Obra, por ser, né, voltado para a construção civil, acho que passa por uma dificuldade com fornecedores, Tá. né? Então, acho É, que isso é importante. você tocou num ponto importante, né? A minha atuação também no começo de carreira, na verdade fiz de tudo, né? Fiz projeto, projeto
de estrutura, projeto de fundações, eu fazia topografia, eu aprovava projeto em prefeitura, eu fazia de tudo. E tocava reformas também, né? Era o grosso daquele momento também de quando eu me formei, né? É ali que o mercado estava mais pegando. Então a gente sabe como é que é fornecedor, principalmente de mão de obra de serviços, né? É uma coisa bem complexa. A gente tem de tudo, a gente precisa de um profissional qualificado e o profissional qualificado nem sempre está disponível para a gente, né? Então é uma situação bem complicada. E você fazer o treinamento dele, deixar ele preparado e no ponto, é complicado. A gente tem rotatividade também, o pessoal vive mudando de trabalho e tal. Então tem vários desafios. Acho que você tocou num ponto bem importante aí. Então, exatamente. Então, você está trabalhando com uma mão de obra que não tem especialização, né, focada. Tem muitos profissionais bons na área. E quando a gente discute mão de obra em construção civil, sempre fica aquele dilema: ah, a mão de obra não é especializada, a gente não tem mão de obra qualificada. No meu primeiro dia de aula na pós-graduação, a nossa professora Mércia chegou para mim, chegou para todos e falou: parem de usar isso como desculpa, como muleta, para a nossa profissão não ser eficiente. Já Perfeito. existem vários outros métodos, a gente tem que impor logo a tecnologia dentro da construção civil para que não fique se utilizando dessa muleta. Então, hoje, é, com certeza ainda existe essa situação, mas nós como engenheiros, né, e ainda mais os recém-formados que saem da faculdade falando isso, da mão de obra, já tem que pensar de outra forma, como se nós fôssemos realmente os responsáveis, né, por essa situação. Hoje já não se pode mais jogar em cima da mão de obra se as coisas não estão acontecendo bem. Se você contratou aquela mão de obra é porque você, né, propriamente foi responsável por aquilo. Então a gente tem que ganhar papel, ganhar força em cima do que a gente está fazendo. Né? Hoje, até na minha construtora, quando a gente tem algum problema, a gente é uma equipe de gerenciamento. Né? Quando a gente tem um problema, que é claro que acontece, e as pessoas falam, pô, tal pessoa. Eu falo, não, mas o que a gente podia fazer para melhorar? Para que essa mão de obra não fizesse, não ocasionasse esse problema. Né? Qual que é o nosso papel? Porque, então, fica essa discussão, né? Sempre. Eu escutava muito isso na faculdade, né? E a partir do momento que eu escutei isso, falei, pô, pior que é verdade, né? A gente se formou e ainda vai continuar com esse discurso, né? Vamos mudar um pouco, vamos passar a ser responsável por isso. Porque, pô, pessoal de obra, né? A gente fala às vezes de acidente de trabalho e tudo mais. Você fala, pô, faz tal coisa. O cara nem enxerga nada, ele vai lá e faz, às vezes, e se acidenta. Aí você fala, pô, o cara não entende, não sabe o que está fazendo. Ou ele faz uma parede torta, mas não tem ninguém lá controlando ele. Sabe? Então a gente já tem tem que ter essa discussão, né? Também sobre o Verdade. nosso papel. O engenheiro ele tem que estar ali dentro da empresa, e dentro do papel dele na construção civil realmente, para cuidar de tudo isso. O engenheiro aqui ele é meio confundido com, sei lá, o pessoal usa muito hoje o cargo de analista, né? Quer dizer, o cara que não tem muito como pagar o cara como engenheiro, então bota lá o cara no cargo de analista, ele vai fazer de tudo, ele vai anotar quantos metros quadrados foi assentado e tal, quer dizer, essa não é a função principal de alguém que tem uma qualificação como engenheiro, né? Mas a verdade é que assim, o nosso mercado ele não sabe usar, por exemplo, um tecnólogo e ele não sabe usar um técnico de edificações, então ainda carece um pouco de entender o que é cada um. A gente foi fazer palestras lá na FATEC, né, para o pessoal de tecnologia, e aí eu comecei a pesquisar, e aí você vai pesquisando, né, as ofertas de emprego, e aí, poxa, achei tecnólogo. Aí você vai ver, o pessoal coloca lá, precisa ser de tecnólogo, ou técnico, ou engenheiro. E aí você interpreta bem o que o cara quer, né? Ele quer pagar qualquer um deles como técnico. Então, é um desafio grande. Alguém que acompanhe um serviço e coloque a responsabilidade sobre ele, né? Do serviço que é para. Exatamente. Exatamente. E aí isso que você falou da questão do nível tecnológico é aquilo, né? A gente pode olhar duas maneiras. Se você senta num curso como esse que você fez ali, ou mesmo que a gente, né, trabalha muito lá no nosso curso, que você tenta trazer esse nível tecnológico para o estudante. Aí o estudante vai para o estágio e descobre que lá não tem nada daquilo. Ele olha para minha cara e fala, você não está, né, não tá me ensinando o que é a realidade.
está me ensinando uma fantasia. E essa discussão eu já tive com vários, né? Quer dizer, o que a gente está ali colocando é uma proposta de nível tecnológico que você vai ser o responsável por levar para dentro da empresa. Não é para você chegar Sim. lá e aceitar tudo que está sendo feito, você tem que debater, discutir e ir crescendo, né, nisso aí. Sim, realmente, como você disse, você aprende algo na faculdade, quando você chega na empresa, é totalmente diferente. Tem outras situações, existem facilidades, né? O mestre de obra, às vezes, ele consegue outras referências que não foram aquelas que você viu na faculdade, referências mais práticas para ele. Então você deve o quê? Entender melhor o que ele está fazendo e buscar referenciar de outra forma. Durante a pós mesmo, a gente viu várias coisas onde eu pude realmente confrontar algumas coisas com o mestre de obra, ou até com engenheiros que estavam há mais tempo. Então, você passa, com o tempo, né, na obra, você passa a conseguir trazer o seu conhecimento, né, aprendido durante a faculdade, durante os cursos, para a realidade. Porque realmente a faculdade ela passa sendo um mundo ideal, né? Então a gente não é para ser diferente disso, porque você tem que aprender o melhor, né? Mas quando você começa a enfrentar a realidade, você vai tentando se ajustar àquilo e também, claro, né, fazendo tudo para melhorar. Né? Hoje, minha construtora tem vários processos que tem que melhorar. A gente sabe, eu discuto isso com o Anderson quase sempre. Por exemplo, o processo de reciclagem. A gente trabalha com obras pequenas, a gente coloca uma caçamba só na obra. Não vai colocar mais para realmente fazer uma divisão de tipos de entulho. Por mais que seja algo muito bom, mas isso não é sustentável para a empresa. Então, sustentável no sentido econômico, né? Então, a empresa tem que ser sustentável. Então, às vezes, algumas situações de sustentabilidade só grandes empresas conseguem fazer, por exemplo. E pequenas empresas, elas passam por um processo um pouco mais minucioso para tentar encaixar aquilo na sua situação. Então, isso é um fato importante do mundo ideal, né, e do mundo real. Porque tem que estar. O mundo ideal tem que estar ligado à economia, né? Não dá para desprender disso também. Ah, Né? perfeito. Aí a inovação, né, e as soluções criativas também mandam bastante, hein? Aliás, a Karen está mandando aí, né? Dá um oi para Karen, né? O que os jovens engenheiros, então, devem buscar após a sua formação em engenharia, né? Quer dizer, você já deu uma dica aí de pós e tal, mas assim, aí evoluindo um pouco mais, o que você ainda enxerga que dá para o pessoal buscar e para ir se aprimorando aí? É, hoje, por exemplo, vamos citar o exemplo da Karen, né? Ela buscou formação para prestar concurso público. Existe uma vasta gama de oportunidades em concurso público para engenheiro civil, né? Isso pode ser algo que depois da formação seja importante. Um curso de pequeno prazo também é importante para que a pessoa possa enxergar outros métodos de ensino. Hoje em dia há muitos cursos online, né? Para quem quiser ver também, então o cara que acabou de se formar pode buscar leituras na área. Então, às vezes após a formação você já passou tanto tempo estudando, você acha que tem que parar de estudar. Eu realmente não acredito nisso, acho que é uma coisa contínua. Acabei de terminar minha pós, agora eu tenho que fazer uma monografia e já estou pensando em alguma coisa agora voltado somente para gerenciamento e parte de realmente de incorporação, tal, que é algo que eu me interesso muito e eu acho que pode me ajudar daqui para frente. Então, realmente se manter estudando. Né? É importante que você sempre mantenha os estudos voltados para a área que você está atuando. Na faculdade, já foi o lugar que você viu tudo. Agora, realmente, é hora de você se especializar em um ponto específico, né? Então, o engenheiro que acabou de se formar, ele sai vendo tudo, então, a partir de agora, é hora dele tentar se especializar. Porque, como eu já escutei várias vezes, você não sai engenheiro, você sai com a oportunidade de se tornar engenheiro. Porque, realmente, o mercado, você não... Em 5 anos dentro da faculdade, às vezes você não aprende muita coisa. Você vai para o campo, aí você começa a ver a realidade, né? Então, é dessa forma que eu vi. E a faculdade é muito importante, né? Não é dizendo que não, porque ela propriamente, ela mostra seus limites, né? Ela, ela vai fazer você entender seus limites e se sobrepor a eles, né? Durante a faculdade, eu realmente tomei isso para mim. E o pessoal começa a discutir, pô, isso aí eu não vou usar para nada. Cara, passa por esse obstáculo. Se você é capaz de passar por esse obstáculo,
você é capaz de passar por um outro. Você vai ter que ser obrigado a aprender algo novo, né? Hoje, o que eu vi? Que eu aprendi várias coisas. Eu uso aquilo como exemplo. Como eu aprendi aquela situação? Vou aprender algo novo. Então, eu uso da experiência de aprendizado, porque você nunca para de aprender, né? Perfeito. Então, durante a minha formação, eu fui voltado para a área acadêmica. Eu aprendi de forma acadêmica, né? E agora que eu estou formado, eu estou aprendendo de forma, né, na forma de profissional de carreira. É outro tipo de local. Então, isso é importante a pessoa entender isso, eu acredito. Não sei se você concorda comigo, mas agora eu jogo para você aí. Pois é, parar de estudar a gente não pode parar, e não é só no ramo da engenharia civil, né? E eu acho que o que dá aquela impressão de que a gente pode parar de estudar é justamente esse ostracismo, né? Essa coisa meio paradona que em termos de tecnologia, que a gente vê muito aqui no Brasil ainda, né? Como o Brasil é um país que tem muita mão de obra e de, né, pessoas que não têm, assim, aquela qualificação profissional muito boa, então a gente sempre vai achar que a mão de obra é barata, então a gente vai contratar a mão de obra barata em vez de investir num processo tecnológico e talvez exigir um profissional com esse nível tecnológico, né? E eu acho que isso aí é uma armadilha grande que a gente vive, porque nível tecnológico aqui no Brasil a gente tem, né? A gente consegue usar, a gente também tem poder econômico para usar. O que acontece, o exemplo que eu dou, que é na nossa área de geotecnia, é o SPT, né? O SPT é o ensaio mais tosco que tem, ele é usado no mundo todo ainda, mas para saber qual é o solo que eu vou investigar. Quando eu vou fazer projeto, no mundo a gente usa ensaios com um grau de tecnologia maior, que dão informações muito melhores, e isso aqui no Brasil o pessoal acha que não precisa, né? Então o mercado tem que passar realmente por um processo de entendimento. E se a gente sai de uma faculdade, né, de uma escola, e acha que realmente o que a gente vai ter que enfrentar é uma coisa e o que a escola ofereceu era outra, eu acho que aí também é uma outra armadilha, né? Então, um pouco o que você está falando é isso. Eu estava aprendendo, então eu enfrentei os desafios de aprendizagem lá. Agora estou vendo outras situações novas e estou aprendendo. E o momento de você ter ido para uma pós também é um momento de aprendizagem e tem também um viés acadêmico, porque o pessoal estruturou um curso com viés acadêmico, apesar de estar discutindo o mercado e coisas bem específicas profissionalmente. Então ali você também vai trabalhar coisas, né, dessa ordem. Então, com isso, o que a gente pode resumir, né? Eu acho que, de fato, tem que estudar, seja você vendo livros, consumindo material de boa qualidade das universidades também, porque elas também oferecem muita coisa boa. Ah, assim, tá sempre atento com o que o sindicato da construção civil oferece, com diversos outros, né, o próprio Instituto de Engenharia. Acho que isso tem que estar no dia a dia, no sangue, tem que estar correndo no sangue de um engenheiro. Agora eu vou aproveitar aqui, o Charles mandou uma pergunta aqui, ó. No ramo de reformas, como um escritório de engenharia que paga um imposto entre 6% e 33%, como é que ele pode competir com trabalhadores informais que não pagam impostos ou que pagam como MEI? Então ele deve estar fazendo uma comparação assim, né? Por exemplo, na questão das reformas aí. Chega lá o cidadão, eu vou reformar o meu banheiro. Ele liga pro vizinho ou pro parente, pergunta, ó, estou precisando de uma indicação de um pedreiro. Aí ele vai lá e indica o pedreiro, né? E aí, quer dizer, o pedreiro vai lá e faz o serviço, não paga o imposto, enfim. E a gente, né, no caso, né, a experiência que eu tive também, que você está tendo aí com a empresa, fica achando que, né, pô, então eu estou competindo com um cara, né, e assim, estou levando na cabeça, né, quer dizer, eu estou pagando imposto e tal. Então, como é que você percebe isso e como é que você avalia essa situação, Ítalo? A gente não compete com esse tipo de profissional, por exemplo, na Ítaca, né? Até porque a gente tenta trazer eles para nós, na verdade. Então, assim, quando alguém contrata a gente, ele está buscando realmente a confiança no serviço, de que aquilo vai ser feito com o engenheiro acompanhando, com qualidade e garantia, né? Então, esse é um dos pontos importantes. Então, a gente, quando se depara com isso, a gente realmente deixa o cliente, né, livre, não se opõe, não tenta não discutir muito, mas ele sabe o que ele está contratando, né? E uma das coisas que eu faço, tecnicamente também, é sempre estar indo atrás de escritórios de arquitetura, que trazem essa confiança também
eles já estão mais tempo no ramo, né? Já estão, então eles formalizam esse contato e também trazem a confiança do serviço. Então, não compete em valores. São situações diferentes. Porque a gente mostra portfólio, mostra retorno. E, tecnicamente, por exemplo, se você for para fazer pequenas coisas, né? Como quando você contrataria um profissional direto, seriam situações esporádicas, não é algo constante, né? Então, quando você vende um serviço, né, você já está optando dentro da sua construtora de estar fazendo esses serviços pequenos por questões, né, de marketing e de nível de serviço também da sua empresa. Então, isso é Bacana. um dos pontos, né? E o É, imposto realmente vai muito longe, né? O imposto, hoje a gente está falando de uma MEI pode ir de 4,5% a 15%, dependendo do ramo que você está fazendo, né? De servir com mão de obra, e pode chegar aí muito longe, 15,5% a 30%, acredito, em outros setores da construção. Então, você tem que saber, né? Lidar com isso e precificar seu produto, né? A gente sabe que, às vezes, trabalhar na legalidade é muito difícil, né? Algumas coisas você faz, outras nem tanto, mas ainda mais quem está começando. Mas é algo que, meu, que nessa questão de imposto, né? É algo que tem que ser discutido e avaliado. Quem quer começar tem que colocar as caras mesmo e tentando se ajustar conforme o mercado, né? perfeito. Tem outra pergunta aqui agora. Agora a estratégia de marketing, né, que o novo engenheiro tem de fazer para ganhar público, porque ele não tem portfólio, né? Como é que você encarou? Quer dizer, a sua estratégia de marketing, pelo que eu entendi, você foi lá com toda a cara de pau e falou assim: olha, eu quero trabalhar na tua empresa. É mais ou menos isso? Como é que é? É, por exemplo, nesse caso aí, né, a gente está falando da minha empresa. Eu comecei, provavelmente, como me oferecendo para ser um novo estagiário para a empresa, né? E busquei meus clientes exatamente nessa construtora que eu já tinha trabalhado. Então, eu fui criando esse ramo. Então, você tem que realmente se ligar às pessoas que estão no seu contorno. E depois de um tempo, realmente começar a usar ferramentas de marketing. Hoje, você tem um Instagram que pode te oferecer várias oportunidades de contato e realmente na tentativa de conquistar isso, né, você pode achar uma oportunidade onde você consegue engrenar. Então, no começo, a expectativa deve ser bem baixa, né? A pessoa ela vai estar trabalhando naquela busca incessante por desenvolvimento, mas com o tempo, ela vai precisar de bastante tempo até que ela consiga o portfólio dela, né? No começo, ela pode pegar pequenas reformas, como falou aí de banheiro e tal. E, meu, pode ser outras coisas menores, né? Eu não parei para pensar nisso porque realmente eu tô no meu caminho assim, né? E, meu, vou para e a partir então eu não consigo tirar nada do nada assim. Eu vim de algum lugar e fui trazendo isso. Então é importante que esse engenheiro de alguma forma tenha algum desenvolvimento, né? Tenha algum histórico, né? Então, mas não é porque você não tem um histórico que você não deve começar, né? Claramente, isso também é importante ressaltar. A gente tem que olhar tudo que se aproveitou, né? Por exemplo, você, não sei o quanto você aproveitou, eu tenho certeza que pessoalmente, profissionalmente, você aproveita muito, mas como marketing, o quanto você conseguiu aproveitar de fato toda a tua experiência com os projetos que foram desenvolvidos durante a graduação, né? Você participou de várias coisas extra classe, né? E aquilo de alguma maneira te abriu a mente, te abriu ideias, não sei. Eu tenho certeza que pessoalmente você realmente aproveitou bastante. Mas não sei também se isso acaba chamando atenção como marketing, né? Aquilo que você desenvolveu fora de sala de aula durante o seu processo de graduação. Realmente é uma situação difícil. Às vezes eu não consigo usar o que eu desenvolvi durante a graduação para o marketing da minha empresa, né? Mas eu tenho a experiência de ter realmente começado durante a faculdade por algo muito simples, né, que a gente até sabe, e conseguir me desenvolver durante a faculdade e trazer algo grande. E ter paciência, né, conhecer isso. Dentro da faculdade mesmo, para realmente, né, fazer o desenvolvimento do projeto, como você viu, foram 3, 4 anos até a gente chegar em algo bom. Então, não é do lado de fora que eu vou achar que vai ser menos tempo. Então, a gente Perfeito. eu tenho essa paciência, né? E falando em marketing, para você ter noção, com a pandemia é que eu comecei a focar mais em marketing. Eu era
estava totalmente voltado para o boca a boca, tal. Agora com essa situação que a gente só pode se comunicar dessa forma, eu fui atrás de vários arquitetos, né, na área, ofereci, mostrei as construções que a gente já tinha feito, mostrei o histórico da empresa, né, que fez durante esse um ano, e estou nessa luta. Então, eu tô, né, a gente está em formação. Tanto que a ferramenta de marketing que a gente fez, pô, não deu tão certo. Vamos mudar. Vamos tentar Perfeito. outra estratégia. Então, essa tentativa, igual hoje. Hoje eu estou na sua live aqui, minha primeira live. É uma estratégia, eu tô treinando aqui. Eu falei, pô, o Kurt me chamou, que legal, cara. Eu vou aproveitar essa oportunidade e ver como eu vou me sair. E, cara, pô, talvez a partir de algum momento usar vídeos, gravações para interagir com o público da minha empresa, né? Hoje, quem quiser, o pessoal aí, cara, comece a seguir alguns arquitetos. Isso é uma sacada legal, porque os arquitetos estão bem desenvolvidos nessa área de construção, porque eles lidam com arte, né? A gente lida com a execução, eles lidam com arte, mas é bem bacana ver eles trabalhando com isso. E é algo que a gente tem que trazer para nós. Então, hoje tem muita gente na internet discutindo o que dá para se fazer, o que é melhor a ser feito, e na construção ainda mais. Na construção civil, assim, por eu estar mais próximo, às vezes eu vejo algumas coisas, né, pela internet, eu fico um pouco, né, pô, calma aí, tem coisas que não são legais. Talvez por ser exatamente do meu ramo, mas na arquitetura aparecem coisas muito legais, né? Então a gente pode usar como exemplo até para melhorar nosso marketing pessoal, É assistindo, um né? diálogo. É um diálogo também com a área, né? Eu digo assim, meio que historicamente o pessoal, né, fica com aquele negócio engenheiro, arquiteto e tal, mas assim, a gente está discutindo um assunto único, né? Quer dizer, cada um tem a sua visão, que nem você falou, é artística de um lado e é muito técnica e tecnológica do outro. Mas essas duas têm que se complementar, né? Então, sabendo conversar, eu acho que isso você está, né, tá conseguindo fazer muito bem. Tanto é que você ganhou a confiança desses escritórios de arquitetura para conseguir fazer com que a Ítaca seja uma empresa então que eles recomendem, né? Isso eu acho que é absolutamente importante. E ao mesmo tempo você está absorvendo também a linguagem com que eles já estão acostumados a trabalhar, né? Não simplesmente fica batendo de frente com ela. É um pouco disso que eu estou entendendo, não é isso então? Não, exatamente. E tentando trazer, né? Fazendo esse benchmarking, né, da área, né? Eu estou entrando numa área que é muito exclusiva da parte deles, né? Eles atuam bastante tempo nisso, só que eles enfrentam um dilema com a mão de obra. Então eu trago essa facilidade, porque propriamente eles não, o arquiteto talvez ele não saiba lidar tão bem financeiramente como o engenheiro. Então a gente sabe trabalhar com a mão de obra de uma forma diferente, sabe, por ter essa vivência de obra, sabe conversar com eles de uma forma diferente. Então a gente traz isso para esse outro ramo. Então tem muitas empresas de arquitetura, muitas já lidam com esse tipo de serviço. E tem construtoras grandes que trabalham com escritórios de arquitetura grande também. Então a gente está buscando todo esse, né, entender esse roteiro aí que é feito uma obra desse padrão. Depois aí quem quiser fazer questionamento sobre isso, exatamente sobre como funciona o ramo, pode entrar aí e seguir. A Ítaca está na conversa aí, daqui a pouco manda um oi aí na live para que o pessoal possa seguir também e É ver alguns Itaca.eng, trabalhos. né? Ítaca.eng, É isso aí. tá? Muito bom. E marketing a gente também vai tratar, viu, Ítalo? A gente também tá convidando aí depois o Felipe Cava, ele vai estar participando aí mais pro fim do mês com a live também conosco, falar um pouquinho dessa questão de marketing e tal, que já é uma coisa que ele também tem trabalhado bastante. Então fiquem atentos aí, ó. Já estou fazendo uma propaganda. Então, até tem o Hussein, né, que começou a fazer lives com vocês, né, ele também está Outro empenhado que nisso, outro que está aí para a né? gente também já está presente e a gente tá com ele agendado também. Ó, tivemos um outro questionamento aqui do Anderson. Manda aí. O que você faz quando se depara com uma situação nova? Um serviço que você nunca executou? Consulta professores? É. Então, quando acontece alguma situação nova de serviço, a gente busca no mercado, né, propriamente dito, fornecedores que atuam com aquele tipo de serviço, né? É, dependendo da situação, como fundação, acho que eu já fiz até algumas ligações para você, Curti, para buscar orientação, né? Mas a gente também pode buscar professores, né, quando a gente os conhece. Isso é muito importante quando você tem esse contato
E, por exemplo, como uma situação nova também, eu já tive contato com o Luiz Sérgio, quando eu enfrentei situações problemáticas com o meu mestre de obra. Eu entrei em contato com ele, ele me passou uma dica que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, você tem que entender que essa pessoa tem seu histórico, né? Quando tiver alguma situação, você questione ele, passe por uma pessoa que quer aprender, né? Então, eu tomei essa situação até hoje, então isso mudou bastante depois que o Luiz Sérgio falou, né? Porque a gente foi um intermediador. Então, quando foi uma situação nova, né? Serviços novos, aí você pode buscar no mercado, né? Fazer pesquisas. A gente, como engenheiro, né? Civil, tem a facilidade de entendimento de uma situação nova voltada para a nossa área, né? Então, por exemplo, surgiu há pouco tempo, ontem mesmo, tive uma reunião onde o cliente falava de energia solar. E eu não trabalhei com isso até o momento. Só que, propriamente dito, eu sei que eu posso interagir com aquilo, porque não foge muito de umas outras situações de instalações e tal. Vai ter algum detalhe ali, 15, 20% eu não vou estar entendendo. Então, eu vou entrar em contato com várias empresas. Eu uso o tempo a meu favor. Eu vou. Porque eu trabalho no processo de planejamento. Então, eu vou revisar com o cliente o que ele quer. Eu vou buscar com as empresas como eles atuam, o que eles oferecem. Vou fazer quadro de concorrência para entender os valores, os produtos que eles têm. Então, antes de trabalhar com uma situação nova, eu vou buscar me municiar com todos os pormenores que ela tem, né? Pouco tempo atrás eu lidei com laje treliçada, que é uma situação que eu não tinha lidado. Eu fui e busquei contato com vários fornecedores. Então, a primeira busca que eu faço, ela é intensa. Depois, da segunda vez, eu já filtrei essa situação. Então, eu vou usando o dia a dia como uma ferramenta para mim, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô com a empresa, a gente trabalhando junto, a uma situação eu passo para uma pessoa da equipe, outra eu passo para outra pessoa, e a gente vai municiando vai ajudando um ao outro para resolver o problema. Não é porque a gente nunca trabalhou com aquilo que a gente não é especialista em laje treliçada que a gente não vai usar. Porque depende de pouquíssimas coisas. Eu vou até o mestre, você já trabalhou com essa situação? Já trabalhei e tal, vou até o empreiteiro. Então, é um diálogo intenso. Eu totalmente a favor do diálogo para trazer conhecimento. Então, uma situação nova se resolve com o diálogo. E a gente, como engenheiro, tem capacidade de absorver isso e saber encaixar uma coisa na outra, né? Que isso é o ponto importante Perfeito. da obra. A gente trabalha com isso, né? Com essa relação entre as atividades. Perfeito. Né? Olha, é isso aí. Essa visão é muito importante, tá? A integração e a forma como a gente deve propiciar, né, que elas andem todas, digamos assim, casadinhas, né? A Sim. visão de engenharia, na verdade, deveria ser isso. E a gente tem trabalhado muito fortemente, porque do ponto de vista acadêmico, como você fala, o pessoal quer sempre a lista de exercícios, né? E quer o gabarito. Fala, gente, é uma coisa bacana, é importante, porque vocês querem ter segurança de que vocês estão acertando o caminho, né? Mas quando você cai no dia a dia profissional, você tem que estar atento a muita informação simultânea. E assim, você tem que escolher o caminho que vai ser aquele menos complicado. E o gabarito não existe. Quer dizer, um pouquinho para cá você pode acertar bastante e um pouquinho para lá você pode errar muito. Então você tem que tentar ir no que você, né, com o seu conhecimento, que é absolutamente importante, com essas dicas, como você está falando, aquele caminho que você está enxergando que é o melhor. E a hora que descobrir que não era o melhor caminho, você vai ter um aprendizado. E esse é o ponto-chave, né? A gente reclama às vezes, né, que a questão do gabarito está vinculado com a prova e com a avaliação. No dia a dia profissional, a avaliação é você ter garantido o melhor serviço para o teu cliente. É isso que vai te dar o retorno. Não é isso, então? Exatamente. Exatamente. O dia a dia é muito importante, né? Não vai ter gabarito depois para você conferir sua resposta, né? Vai ser o resultado é real. E quando você erra, realmente aquilo acaba te, te doendo muito, né? E você nunca esquece daquele erro e vai, propriamente dito, melhorar da próxima vez, né? E tomar mais atenção. Estou melhorando um negócio aqui, Kurt, porque tá acabando a bateria. Ah, tá bom. Ó, e também nós temos 6 minutos, Ítalo. Legal, vai dar É, tempo aqui. isso. A gente pode também ir já conversando no sentido de, sei lá, né? A gente tá vendo que você tem bastante atividade, né? E eu acho que o pessoal também tem muito interesse no tema. Olha lá. Então, essa parte de empreendedorismo, como você encarou,
é coisa que a gente também pretende conversar um pouquinho lá com o Serginho, né? O Sérgio é um cara muito bacana, está muito ativo também. Tem outros colegas que, né, que têm trazido aí, tem várias experiências bacanas. Então, para quem está acompanhando a gente agora, toda quinta-feira eu costumo fazer as lives, né, esse horário das 7 horas da noite. É um horário um pouquinho mais tranquilo para a rede e tudo mais, né? Então, é isso que a gente tem preferido. E a gente já tem aí algumas lives já programadas para as próximas semanas, né? Depois eu vou mandar para quem está, lógico, seguindo a gente, né? Vou mandar aí uma listinha, né, do que a gente está preparando. Então, tem muita coisa e sempre com esse foco que a gente está tratando aqui com o Ítalo, né? Quer dizer, que é de oferecer uma oportunidade também da pessoa poder, né, do profissional poder divulgar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir com com esse compartilhamento de experiência, né? Eu acho É que muito o mercado é importante. grande, é bem aberto e cabe todo mundo, né, Heitor? Como é que é? Sim, é muito importante. É assim, eu gostaria muito de ter, após me formado, ter tido essa oportunidade de escutar pessoas recém-formadas, né, que trouxessem esse dilema, né? Existem muitos dilemas voltados para a nossa área, né, acadêmica, trabalhar em banco, trabalhar, fazer concurso público, ser profissional de carreira. Então, assim, deixando as coisas um pouco mais leves quanto a isso e realmente a pessoa tendo foco, traz facilidades, né? E mostrando, né? Tendo exemplos. Eu acho importante, espero ter contribuído aí. Se alguém tiver questionamentos, né? Meu perfil tá aí para perguntar. Muito bacana essa oportunidade, Curte. Muito legal mesmo. Eu quero ver também, Curte, uma live. Isso aqui, ó, entre a gente, hein? O pessoal Manda. vai saber aí. Lembra quando você tocou violão no Ibracon uma vez? Uh! Faz tempo, hein? Ô, Curte, eu não, na cara, não tinha que falar disso hoje, cara, porque aquilo foi fenomenal. Eu não esqueço daquilo, cara. Tem que fazer uma live pra nós. Tá bom, vamos pensar, vamos combinar, vamos combinar. Boa, boa lembrança. Vai ser um desafio, né, que você tá me colocando aí, cara. Vai ser uma live. Como é que é? O pessoal tem feito shows, né, live, mas Então, o meu não vai ser bem um show, vai ser uma amostrinha, vamos dizer assim. não, mas foi muito. Cara, eu lembro dessa situação. A gente tem muita história pra contar junto, cara. Muito bom poder falar com você. E, cara, vamos em frente aí. A engenharia civil tem muito a crescer. A gente mostra o potencial que tem. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, coisas que o pessoal já tem feito há bastante tempo. Agora que a gente vem surgindo, né? Aparecendo, né? Por lives e tudo mais. Então, mostra que a gente tem muito a oferecer ainda pro setor e pro mundo, né? Com Beleza? certeza. Cara, muito legal esse papo nosso. Vou agradecer aqui ao Luiz Henrique, que foi o cara que me provocou a fazer as lives. Esse cara falou assim: Curte, vamos fazer live? Eu falei assim: olha, vamos tentar, né? Eu vou aprender um pouquinho. Aí agora eu gostei. Ainda tem que aprender muita coisa, né? O Italo hoje me deu uma dica: você tem que compartilhar, você tem que me mencionar lá, porque assim eu consigo compartilhar também a. Beleza, estamos aprendendo. Devagarzinho a gente vai aprendendo tecnologia também, não é isso? Né? Tá certo. Acho que foi bem legal. E vamos ficar por aí. Eu vou até te ligar agora, eu acho, pra gente continuar batendo papo, curte. E é Legal. isso. Muito legal. Depois a gente conversa mais, então. Um abraço a todos que estão acompanhando a gente. Alguém tem mais uma pergunta? Aquela última pergunta ali. Nada? A gente faz o Nada. seguinte: se alguém mandar alguma coisinha que não deu tempo de responder, depois eu te encaminho. E também é lógico, né? O pessoal está com o nosso contato lá, é só entrar em contato com a gente. Eu vou agradecer de novo todo mundo que está aqui presente. Sigam a gente, tá? A gente está tentando trazer, digamos, assim, o melhor para vocês toda quinta-feira, às 7 horas da noite. O Serginho Gussen, então, tá aí, mandou um oi pra gente. Ele já está agendado lá para o começo do mês que vem. Felipe Cava está agora para o final do mês. Semana que vem eu já vou divulgar para vocês. Por enquanto vai ser surpresa. E vamos lá, ainda mais para frente tem outras pessoas aí que eu quero trazer. E quem estiver assistindo a gente e tiver alguma coisa para oferecer como proposta, por favor, manda para gente. Tá certo. Eu já estou passando para você também que tem a Karen, que trabalha no setor público. Às vezes é algo que o pessoal às vezes não está pensando muito, né? Após a formação, só que é um setor que muito aberto para engenheiro civil também. Então, fica a dica, tá? Perfeito, não, isso aí é outra coisa importante, não é nenhum demérito. Você, aliás, muito pelo contrário.
ser um profissional do setor público é um negócio fantástico e o nosso país precisa de profissionais de boa qualidade, que eu tenho certeza que a Karen é, absolutamente. Sim, sim, é demais. Cara, abraço a todos. Eu vou encerrar agora e a gente fica aguardando então vocês mandarem as mensagens para a gente continuar depois durante a semana trocando ideias e trazendo novidades para vocês. Forte abraço, Ítalo. Um Abraço a abraço. todos. Tchau, tchau.